Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar no nosso estudo de funções e na aula de hoje a gente vai falar sobre funções inversas. Então vamos lá. Vamos considerar num primeiro momento a função de primeiro grau, né? A função polinomial de grau 1, f de x igual a ax mais b. A gente sabe que essa função ela é definida pelos pares ordenados x, y, né? Para cada valor de x do domínio, a gente tem um y que pertence à imagem. Uma das coisas que nós vimos, né, que por definição a função, para cada valor x, ela só pode ter um valor de y, tá? Então, essa era a definição de função que a gente viu. Então, essa função f de x igual a x mais b, ela é bem estabelecida, a gente já estudou ela anteriormente. E a pergunta que a gente quer se fazer agora, o que acontece se a gente inverter essa relação? Né? Escrever x como uma função de y. É isso que estamos nos perguntando. Então, ao inverter a relação, né, se eu pego lá, vou escrever aqui embaixo, ó, y igual a ax mais b, inverter a relação significa escrever x como uma função de y. Então, eu tenho y menos b igual a ax, e x vai ser igual a y menos b divididos por a, que é o que temos aqui em cima. Então, se a gente consegue inverter essa expressão, o que nem sempre é possível, agora os pares ordenados que descrevem essa função vão ser os pares yx, né? Porque agora o que antes era conjunto domínio vira conjunto imagem, e o que era conjunto imagem vira conjunto domínio, tá? Então, quando a gente inverte essa relação, a gente inverte também os conjuntos domínio e imagem. Isso aqui é o que a gente chama de função inversa, tá? Claro que existem outras coisas que a gente precisa satisfazer, tá? Mas, nesse caso aqui, com certeza isso vai ser uma função inversa, porque se nós fizermos o gráfico da função de primeiro grau, a gente vai ver que essa função satisfaz a condição, né, que é a seguinte, ó. Vou escrever aqui na próxima página, ó. X, y. Y igual a x mais b. Então, vamos supor que essa é a nossa função ax mais b. E a outra função, né, seria x igual a y menos b divididos por a, que também é uma reta, certo? É uma reta com inclinação 1 divididos por a. Então, se eu fizesse x, y, eu teria uma reta com inclinação menor. Bom, como é que eu sei que essa função ela satisfaz a condição para ser uma função inversa? Olha só, se vocês se lembrarem, eu acho que eu fiz isso na aula, mas não tenho certeza, existe o que a gente chama de teste da linha horizontal, que significa a gente desenhar uma linha horizontal e ver em quantos pontos essa linha corta o gráfico. No caso da função polinomial de primeiro grau, que a gente também chamou de equação da reta, nós vemos que qualquer linha horizontal que eu desenhe vai cortar esse gráfico num ponto só. Então, isso, entre aspas, é um teste que nos permite dizer se essa relação inversa aqui é uma função ou não. Então, nem toda relação inversa vai ser uma função inversa, tá? Nesse caso aqui da função de primeiro grau, sim, vai ser. Por quê? Porque se eu faço aqui o teste da linha horizontal, o gráfico satisfaz.
Então, a pergunta que eu faço aqui é: será que toda função possui inversa? Não, nem toda função possui inversa. Pelo menos da maneira como ela está escrita. A gente vai ver daqui um pouquinho que se nós restringirmos o domínio de uma função que não possui função inversa, pode ser que eu consiga, então, obter essa função inversa. Tá? Existe uma maneira da gente remendar a situação para que a função inversa esteja definida. Vou dar um exemplo aqui para vocês da função de segundo grau, tá? F de x igual a ax quadrado. Essa aqui, na verdade, é só o x quadrado, né? Porque o a vale 1. Então, essa função y igual a x quadrado, se a gente for fazer uma relação inversa, nós teríamos o seguinte: a gente tem que tirar a raiz dos dois lados da igualdade. Só um pouquinho que sem querer eu desliguei o tablet, né? Então, para a gente escrever x como uma função de y, eu tenho que fazer raiz de x quadrado igual a raiz de y. E raiz de x quadrado pode ser mais ou menos raiz de y, né? Então, aqui eu ficaria com x igual a mais ou menos raiz de y. O que significaria isso? Ó, lembrem que agora, isso aqui passa a ser a minha imagem. E os valores de y passam a ser o meu domínio. Vamos supor que eu coloque, né, que eu escolha o valor y igual a 2. Então, se eu coloco y igual a 2 ali dentro da raiz, para um valor do meu domínio, eu vou ter dois valores possíveis na imagem, né? Porque o x tanto pode ser mais raiz de 2, quanto pode ser menos raiz de 2. Então, isso viola a definição de função que nós vimos, né? Para cada valor do domínio, eu só posso ter um valor da imagem. Isso já poderia ter sido visto, pessoal, aqui, ó, se a gente faz o teste da linha horizontal. Para que uma função possa possuir inversa, quando a gente faz uma linha, quando a gente traça uma linha horizontal que corta o gráfico, esse gráfico ele só pode ser cortado em um ponto, e nesse caso aqui, ele está cortando em 2 pontos. Mesma coisa aqui, ó. Se esse aqui já é o gráfico da função inversa, ó. Se eu faço uma linha vertical, eu vejo que não tem como isso aqui representar o valor de uma... Não tem como representar uma função, né? Porque para cada valor do domínio eu teria duas imagens. Tá? Então, o que se faz? Não existe função inversa? Bom, a resposta é: em todo o seu domínio, não. Mas o que a gente poderia fazer? Olha só. O domínio dessa função aqui é todos os reais. Certo? Se nós separarmos o domínio em 2, eu poderia definir uma função inversa, né? Por exemplo, domínio é os reais e a imagem é o conjunto que vai de 0 até mais infinito. Então, aqui, o domínio seria no caso da função inversa, né? Se a gente fizesse a função inversa, o domínio seria de 0 a mais infinito e a imagem seria os reais. Acontece que se a gente separar isso em 2 ramos, né? Se eu disser que eu tenho uma função f de x
desculpem, f de y, x igual a mais raiz de y e x igual a menos raiz de y, se eu separar essa função em duas partes, eu não tenho problema com função inversa, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente poderia definir que quando o x é positivo, eu tenho x igual a mais raiz de y como função inversa. Se o meu x for negativo, eu tenho x igual a menos raiz de y como função inversa. Então, restringindo esse domínio aqui, o domínio dessa função, né, da função original, eu tenho sim como definir uma função inversa. Isso a gente vai usar bastante, pessoal, restringir domínio, ali quando a gente for ver funções trigonométricas. As funções trigonométricas, por serem periódicas, se nós fizermos o teste da linha horizontal, a gente vai ver que não tem como ter função inversa. No entanto, o que a gente faz é restringir o domínio dessas funções para que dentro de um certo intervalo ela possua, sim, uma função inversa, tá? Bom, então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem esses 4 gráficos, né? Como é que eu posso, só olhando para o gráfico, saber se esse gráfico é candidato a ter função inversa? Ó, se eu fizer aqui teste da linha horizontal, o que a gente obtém? A gente obtém que esses dois primeiros aqui, ó, os da primeira linha, as linhas horizontais, elas cortam o gráfico em um ponto apenas. O que significa que se a gente fizer a função inversa, né, se a gente conseguir inverter a relação, na verdade, a função inversa vai estar definida, certo? Mesma coisa acontece então no gráfico 1 e no gráfico 2. Aqui nos dois últimos gráficos da segunda linha, olha só, as linhas cortam os gráficos em 2 pontos diferentes. O que significa que se nós obtermos a relação inversa, essa relação inversa ela não vai ser função, porque para cada valor do domínio eu vou ter 2 imagens. Ok? O mesmo pode ser visto, por exemplo, se a gente fizesse aqui, ó, uma reta vertical. Então, continuando aqui, vamos definir o que é a função inversa. Então, a função possui função inversa se o seu gráfico satisfaz tanto o teste da linha vertical quanto o da linha horizontal. Nesse caso, a gente chama essa função de função bijetora, tá? Então, funções que possuem função inversa são funções bijetoras. Então, se f é uma função bijetora de domínio A e imagem B, a função inversa de f, denotada por f a menos 1, é a função com domínio B e imagem A, definida por f menos 1 de B igual a A, se somente se f de A for igual a B. Essa é a expressão que a gente usa, né? F elevado a menos 1, o que é diferente de 1 divididos por f, tá, pessoal? F na menos 1 de x significa que a gente está obtendo a função inversa da f de x, tá? Então, não confundam. Só porque tem aquele menos 1 ali, aquilo ali não é um expoente. É uma notação de função inversa, tá? Bom, então vamos fazer alguns exemplos de função inversa. O primeiro exemplo que a gente vai fazer
é esse aqui, ó. F de x igual a x divididos por x mais 1. Então, vamos analisar o domínio e a imagem dessa função. Bom, o domínio, né, ele tem que ser tal que x mais 1 tem que ser diferente de 0. Ou o meu x tem que ser diferente de menos 1. Qualquer outro valor de x que eu coloque, com exceção do menos 1, a minha função está definida. Então, nesse caso, o domínio da f é o conjunto de números reais menos o número 1. A imagem. Bom, deixa eu ver. A imagem eu fiz o gráfico para me ajudar, né? Aqui a gente percebe que tem uma assíntota em x igual a 1. Então, a imagem nunca vai ser 1. É isso? Deixa eu botar uma coisa colorida. 1, 3, 4, 5. Existe uma assíntota horizontal em x igual a 1. Então, a imagem também vai ser todos os números reais menos y igual a 1. Então, a imagem é reais menos o número 1. Tá? Isso é da função original. Agora, a gente vai obter a função inversa. Ó. Então, y igual a x divididos por x mais 1. Y que multiplica x mais 1 é igual a x. X mais y é igual a x. Eu vou juntar agora tudo que tem x. Yx menos x é igual... Não, vamos fazer o contrário. É x menos xy, x menos xy igual a y. E aí temos 1 menos y, que multiplica x, é igual a y. Logo, a função inversa, f menos 1 de y, é igual a y divididos por 1 menos y. Opa, aqui eu me enganei, pessoal. Aqui não é menos 1, é menos o menos 1 no domínio da... Aqui, ó, só me faltou um sinalzinho ali, tá? Então, o domínio da função original é menos 1 e não 1. Só isso que eu tinha me enganado. Bom, então, o que vai ser o domínio dessa minha função inversa? O domínio da função inversa vai ser o que antes era conjunto imagem. Então, o domínio da inversa é igual ao conjunto de números reais menos 1. E a imagem dessa função inversa vai ser o conjunto que antes era domínio, que é o conjunto de números reais menos o número menos 1. Então, aqui eu fiz o gráfico dos dois para vocês compararem, ó. Essa função à esquerda é a função original e a função à direita é a função inversa. Né? Percebam que aqui, se a gente só tivesse o gráfico da função, a gente já poderia ver que pelo teste da linha horizontal, a função já, né, a gente já veria que a função possui uma função inversa. E o gráfico da direita é o gráfico da função inversa, né? Que eu escrevi tudo em termos de x, só porque a gente tem por hábito escrever como função de x, tá? Então, aqui segue sendo o eixo y e aqui segue sendo o eixo x. Então, percebam que realmente a imagem, né, não assume o valor menos 1,
o domínio da função é todos os reais menos o x igual a 1, que aqui eu tenho então uma assíntota horizontal em x igual a 1. Bom, aqui eu coloquei os dois gráficos juntos para que vocês consigam enxergar a simetria que existe em torno da reta y igual a x. Essa reta laranja pontilhada é a reta y igual a x, tá? Olha só. Para mim é evidente, né? Não sei se para vocês que existe uma simetria do gráfico azul e do gráfico rosa em torno da reta y igual a x. É como se a gente fizesse uma rotação, a gente rebatesse o gráfico da função original, certo? Então, aqui, ó, esse ramo daqui corresponde a esse ramo daqui, enquanto que o ramo aqui de baixo, ó, esse azul, corresponde a esse ramo aqui de cima. Então, o gráfico da função original e o gráfico da função inversa, ele possui essa propriedade de simetria em que o gráfico é rebatido em torno da reta y igual a x. Vamos para o próximo exemplo. Queremos encontrar a função inversa da função f de x igual a raiz de x mais 3. Então, domínio dessa função, né, da função original, domínio da f de x é valores de x mais 3 que sejam maior ou igual a 0. Então, eu preciso que o x seja maior ou igual a menos 3. Então, o domínio é o intervalo numérico que começa em menos 3 e vai até mais infinito. A imagem, ela vai ser sempre positiva, né? Porque a gente tem a raiz de um número que é sempre positivo. Então, a imagem aqui, imagem da função f, ela começa em 0, porque quando o x é menos 3, a imagem é 0, e vai até o mais infinito. Agora, vamos obter efetivamente a relação inversa. Y igual a raiz de x mais 3. Então, y ao quadrado é igual a x mais 3 quadrado. Então, y quadrado menos 3 igual a x. Essa é a nossa função inversa. Ou a gente poderia escrever também que a f menos 1 de x é x quadrado menos 3. Poderia ser assim também. Então, quem é o domínio dessa função inversa, pessoal? O domínio dessa função inversa é o conjunto imagem. Então, o domínio da função inversa é 0 mais infinito, e a imagem vai ser o que antes era conjunto domínio. Então, a imagem da inversa é menos 3 mais infinito. Mesmo que essa nossa função, né, x ao quadrado menos 3, ela esteja definida para todos os números reais, mas como ela é uma função inversa, nós temos que obrigatoriamente inverter os conjuntos domínio e imagem, tá? Então, vamos lá, ó, o gráfico das funções. Essa função aqui de cima, azulzinha, é a função raiz de x mais 3. A função de baixo é a função x quadrado menos 3, que é a função inversa. Então, olha só, o domínio dela começa em x igual a 0 e vai até o mais infinito, que nem a gente colocou aqui, ó. O domínio vai de 0 a mais infinito.
E a imagem começa em menos 3 e vai até o mais infinito. Percebam que novamente a gente tem uma simetria em relação à reta y igual a x. Ok? Tá, então aqui, ó. Vamos retomar então de novo o exemplo da função y igual a x², que não é uma função bijetora, tá? Então, aqui a gente tem dois gráficos. O gráfico da esquerda é o gráfico da função. O gráfico da direita é o gráfico da relação inversa. Certo? Bom, no gráfico da função, pessoal, para a gente saber se essa função se ela é bijetora ou não, né? Se ela possui inversa, a gente tem que fazer uma linha horizontal. No gráfico da relação inversa, eu faço a linha vertical. Então, se no gráfico da função eu corto o gráfico em 2 pontos com uma linha horizontal, essa função não tem como ter uma função inversa em todo o seu domínio. Se no gráfico da relação inversa, a linha vertical cortar esse gráfico em 2 pontos, de novo, essa relação inversa não tem como definir uma função inversa, né? Lembrando que nem toda relação inversa está associada a uma função inversa, tá? Bom, mas como eu disse para vocês, eu posso restringir o domínio, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a minha função y igual a x², o domínio dessa função é todos os números reais. Eu posso definir, né? Eu posso dividir o domínio dessa função em 2. Uma parte para quando o x for maior ou igual a 0, que é esse gráfico rosa aqui da esquerda. E essa parte aqui, ó, quando o x é menor do que 0. Então, se a gente restringe o domínio, eu tenho sim como encontrar uma relação, uma função inversa naquele intervalo determinado, ó. Então, y igual a mais raiz de x vai ser a função inversa da função y igual a x² com x positivo. E y igual a menos raiz de x vai ser a função inversa da função y igual a x² quando x for negativo, né? Então, isso aqui vai ser menos raiz de x e esse aqui é mais raiz de x. Tá? E, de novo, a gente vai fazer isso daqui um pouquinho quando a gente estudar as funções trigonométricas e tiver que obter uma função inversa para as funções trigonométricas. Então, a aula sobre esse assunto era bem curta, né? Porque sobre funções inversas não tem muito o que falar. E agora, na próxima aula, então, a gente vai começar a ver a parte de trigonometria, que é a parte final do nosso curso. Tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para me despedir de vocês. Um grande abraço e nos vemos já já na aula de funções trigonométricas. Um abraço, pessoal!